Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal de meditações. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua confiança de estar aqui junto conosco, acompanhando, participando, compartilhando. Muito obrigado de todo o meu coração e que Deus possa retribuir, abençoar, suprir todas as necessidades da sua vida, do seu coração e da sua casa. Não deixe de se inscrever no nosso outro canal, IG Batista Guanhães. Aqui nós temos 2 meditações por semana e no nosso outro canal nós temos ali mensagens bíblicas na íntegra, 3 mensagens por semana, onde nós trabalhamos princípios espirituais, procuramos extrair princípios espirituais, o espírito por trás da letra, para que nós possamos estar aprendendo com o Senhor e crescendo com o Senhor, agradando assim e fazendo assim, procurando assim fazer a vontade de Deus. Alegria para nós estarmos aqui mais uma vez. Eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, de um texto que se encontra em Romanos, capítulo 10, 17, um versículo que é muito conhecido, um versículo que eu sempre tive uma visão por uma ótica, e depois eu passei a enxergar e a ter uma outra visão, e a ver algo que eu não tinha nesse tempo todo percebido na palavra de Deus. E é isso que eu queria compartilhar com você aqui um pouquinho, tá bom? Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. E é esse texto que nós vamos meditar, pensar um pouquinho aqui no dia de hoje. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o que eu quero pensar com você, o que eu quero meditar com você aqui no dia de hoje? O que o ouvir produz? O que o ouvir produz? Você já parou para pensar por que nós temos 2 ouvidos e uma boca só? A própria palavra responde, né? Mas será por que Deus, Ele nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca? Porque nós devemos ouvir mais e devemos falar menos. Devemos ouvir mais e falar menos. Uma das causas dos nossos problemas está exatamente aqui. É o não saber ouvir. Uma das causas dos nossos grandes problemas está em nós não sabermos ouvir. Nós não temos paciência para ouvir ninguém. Você já reparou nisso? Nós não temos paciência para ouvir ninguém. Nós não temos tempo para ouvir o que o outro tem a dizer. Não há paciência no meu coração. E nós falamos mais do que nós ouvimos. E a gente quer só falar. E a gente não dá oportunidade para o outro. Olha o grande problema aqui da nossa geração: comunicação. A comunicação é ruim. A comunicação é inexistente. Por quê? Porque nós queremos só falar e nós não queremos o quê? Nós não queremos ouvir. E aqui é uma da razão dos nossos problemas. É uma das razões dos nossos problemas. A nossa voz interior, a sua voz interior
ela fala mais alto do que as vozes exteriores. A minha voz interior fala mais alto do que as vozes exteriores. Então eu não consigo ouvir o que vem do exterior. Por quê? Porque a minha voz interior, ela está falando alto, muito mais alto, e eu não consigo ouvir o som, as vozes exteriores, as vozes que vêm de fora. Nossos ouvidos só escutam a nossa voz interior. Os nossos ouvidos só ouvem a nossa voz interior. E Paulo aqui está falando da importância do ouvir e da importância de ouvir. Então ele está retratando aqui a importância do ouvir e a importância de ouvir. Paulo está falando da importância do ouvir e a importância no que ouvir. O que devemos ouvir? O que você ouve, escute. O que você escuta, o que você ouve, tem poder para dar vida ou para matar a vida. Vou repetir para você. O que você ouve tem poder para dar vida ou para matar a vida, tirar a vida. Há poder nas palavras. Há poder nas palavras. Cuidado com o que você ouve. Mas o que o ouvir produz? E aqui eu queria deixar, como sempre, 4 princípios da palavra de Deus para nós, 4 princípios espirituais para a nossa vida. O que o ouvir produz? Primeira coisa, o ouvir produz fé. É isso que Paulo está dizendo. A fé é pelo ouvir. Então o que eu aprendo? A fé é pelo ouvir. Tudo que eu escuto, ouço, vai produzir fé na minha vida. Você está entendendo? Nós estamos entendendo? Então, aonde que está o problema? Eu preciso ter cuidado com o que eu escuto. Eu preciso ter cuidado com aquilo que eu ouço. Por quê? Porque o que você ouve produz fé na sua vida de uma forma ou de outra. A fé é pelo ouvir. Ele começa o texto dizendo isso. A fé é pelo ouvir. Então eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu estou escutando. Eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu estou ouvindo. Por quê? Porque tudo que eu escuto, palavra tem poder, tudo que eu escuto vai produzir fé de uma forma ou de outra. Nós poderíamos falar aqui positivo e negativamente, mas vamos ficar aqui, de uma forma ou de outra. Segundo princípio espiritual que eu queria deixar para você na nossa meditação. Eu queria ler Jó 42:5. Jó ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu te conhecia de ouvir falar. O que o ouvir produz? O ouvir produz conhecimento superficial. O ouvir produz conhecimento superficial. É o que Jó está dizendo. Antes eu te conhecia de ouvir falar daquilo que eu escutei em relação ao Senhor, em relação à pessoa de Deus. Então o meu conhecimento de Deus era daquilo que eu ouvi falar. Grande parte do seu conhecimento, do nosso conhecimento, é de ouvir.
Mas o conhecimento do ouvir é um conhecimento superficial. Com certeza já aconteceu na sua vida, e na vida de muitas pessoas acontece, quando a pessoa ela está conversando com outra, e ela vem e fala assim, não, a palavra de Deus, ela diz assim, está escrito na palavra de Deus, mas se você pergunta para ela assim, qual que é o endereço, aonde está escrito isso? Eu falo assim, não, eu não sei não, eu tenho certeza, está na Bíblia, é palavra de Deus, está na palavra de Deus. Por quê? Porque o conhecimento dela é de ouvir. Você está entendendo? Então, o conhecimento de ouvir é o que Jó está dizendo, é um conhecimento que superficial. E não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. O nosso terceiro princípio. Então vamos recordar? O que o ouvir produz? O ouvir produz fé, o ouvir produz conhecimento superficial. Terceiro princípio espiritual para você. O que o ouvir produz? O ouvir produz pensamentos. O ouvir produz pensamentos. A nossa alma, ela registra tudo o que acontece nas nossas vidas. Sabia disso? A nossa alma, ela registra tudo o que acontece na nossa vida. É o que nós podemos chamar de registro de alma. Registro de alma, né? Através de quê, pastor? Como? Através dos nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos. Sim ou não? Esses 5 sentidos são as portas da nossa alma. Audição, visão, olfato, tato, paladar. Então, portas da alma. Então, a nossa alma, através dos sentidos, elas registram, são as portas da alma, ela registra tudo o que acontece na nossa vida. E esses registros da nossa alma, eles se tornam em pensamentos. Então a minha alma registra tudo que acontece comigo, os registros se tornam em pensamentos, os nossos pensamentos se tornam em emoções, as nossas emoções se tornam em sentimentos, os nossos sentimentos se tornam em ações, as nossas ações repetitivas se tornam em hábitos, né? E os nossos hábitos, eles se tornam em resultado, eles produzem uma coisa. Então, o ouvir vai produzir pensamentos. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, verso 4, que esses resultados, o resultado, ele se torna em fortaleza espiritual. Oh, querido, só Deus, né, para poder quebrar essas fortalezas espirituais. E Salomão, em Provérbios 23, 7, ele vai dizer que aquilo que o homem pensa é aquilo que o homem é. Aquilo que o homem pensa é aquilo que o homem é. Então vamos lá? O que o ouvir produz? O ouvir produz fé, o ouvir produz conhecimento superficial, o ouvir produz pensamentos, fortalezas espirituais. E a última coisa que eu queria deixar para você, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que o ouvir produz? O ouvir produz salvação. Tudo que você ouve, tudo, escute, tudo que você ouve precisa ser filtrado
pela palavra de Deus. Tudo que você ouve precisa ser filtrado pela palavra de Deus. O ouvir filtrado pela palavra de Deus produz fé salvadora. O ouvir filtrado pela palavra de Deus produz a fé salvadora. Por isso, eu preciso ter cuidado com o que eu escuto, com o que eu ouço, e tudo que eu ouço, eu preciso filtrar pela palavra de Deus. Para quê? Para que seja retido na minha vida o que é bom e para que seja produzida a fé salvadora. Porque não adianta eu ter fé. Fé todo mundo tem. O ateu tem fé. O ateu crê que Deus não existe. Isso é fé. Agora, a questão é aonde que eu canalizo a minha fé. Aonde que eu deposito a minha fé. Então, cuidado com aquilo que você ouve. Ah, pastor, tem problema da gente ouvir música secular? Tem. Tem sim. Por quê? Porque você está escutando ali, aquilo vai produzir fé, pode ser. Vai produzir uma fé de uma forma ou de outra. E se você não filtra isso pela palavra, e você não lança fora aquilo que não serve, isso vai fazer mal para mim, vai produzir pensamentos, fortalezas espirituais que para serem quebradas é complicado. E aí vem, né, as mensagens malignas que já se tornaram pensamento na vida de muitas pessoas, né? Duas coisinhas malignas aqui da atualidade. Primeira fortalezazinha que já está incutido na mente de muito cristão, de muita pessoa que se diz cristão, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, não, isso é bobagem, isso é fanatismo, isso é besteira, não tem nada a ver, eu penso assim, eu penso assado, a palavra de Deus, blá, 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 blá. Primeira fortalezazinha. Segunda fortalezazinha, eu tenho o direito de ser feliz. Não importa a palavra, não importa. Deus quer a minha felicidade. Eu tenho o direito de ser feliz. Então tá vendo como é que é a importância do ouvir. O que eu estou ouvindo? E como não tem jeito, né? O ouvido ele não tem como selecionar. Ah, não, isso é bom. Não, isso tem que vai entrar, né? Para haver som, tem que haver ouvido. Então, eu vou escutar um monte de coisa, eu vou escutar um monte de besterol, mas naquilo que depende de mim, naquilo que eu posso filtrar para os meus ouvidos, que eu vejo que não é bom, isso eu rejeito. Estou dando um exemplozinho aqui de música secular, mas tem um monte de outras coisas, né? Eu estou te dando um exemplozinho aqui só para você entender. A música secular eu posso filtrar? Posso. Eu escuto música secular? Não. Por quê? Porque não vai produzir nada que me edifique, né? E quem inspirou e o que retrata a mensagem que tem ali não tem nada a ver com aquilo que eu quero para a minha vida e não vai trazer nenhum benefício, edificação para a minha vida, então eu descarto. Agora estou num lugar, está tocando, tem jeito de eu não ouvir? Não tem jeito, eu vou ouvir. Só que isso é o que Paulo está dizendo. Tudo eu preciso filtrar pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Filtre tudo o que você ouve pela palavra de Deus. Amém? Então, só para a gente recordar, o que o ouvir produz? Então, ele produz fé, ele produz conhecimento superficial, ele produz pensamentos, fortalezas espiritual e ele produz salvação. Amém? Eu queria orar com você, eu queria te abençoar através da oração. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida.
Muito obrigado por mais uma oportunidade. Muito obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui, ó Pai, em Teu nome, pensando, refletindo na Tua palavra. Senhor, a Tua palavra tem poder. A Tua palavra, Senhor, ela traz vida, ela produz vida. E que nesse dia o poder da Tua palavra seja manifesto nas nossas vidas. Que o Senhor venha produzir, ó Deus, vida na nossa vida através da Tua palavra. Muito obrigado por essa pessoa que ora comigo. Eu intercedo pela vida dela, dele, em nome de Jesus de Nazaré. E que o Senhor possa manifestar a Tua graça nessa vida no dia de hoje. Eu abençoo essa vida com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus de Nazaré, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista, em Guanhães, Minas Gerais. Grande abraço para você.